Olá a todos, bem-vindos ao Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje estou aqui com a Vanessa para a gente mergulhar fundo em um livro que, digamos, deixou a gente bem intrigados. Oi, pessoal. O livro é O Renascimento do David Hume Jr. O David, ele passou mais de 20 anos, visitou mais de 2.500 cidades ao redor do mundo pesquisando para escrever esse livro, então preparem-se que a gente vai viajar bastante. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi a teoria central do livro, né? A ideia de que existiu uma civilização, poderosa, chamada Tartária, que foi completamente apagada dos livros de história. Pois é. Tipo, você consegue imaginar isso. Uma civilização global com uma história rica, influente e de repente, puf, desapareceu. É de explodir a cabeça, né? E o David, ele não só lança essa ideia, ele apresenta evidências, mapas antigos, por exemplo, que mostram Tartária ocupando áreas enormes do globo. Relatos históricos também mencionam essa civilização. E o mais intrigante é que ele sugere que essa história foi, deliberadamente falsificada. Durante e depois do Renascimento. Mas por quê? Por que alguém faria isso? Qual seria o motivo para esconder, sei lá, uma civilização inteira da humanidade? Essa é a grande questão, né? O David tenta responder no livro. Ele explora várias teorias, né? Uma delas é que a história de Tartária talvez contradizia a narrativa que os poderosos da época queriam estabelecer. Uma narrativa que colocava a Europa como o centro do mundo, o berço da civilização. Entendi. É como se tivessem reescrito a história para servir a um propósito específico, apagando qualquer vestígio de uma civilização que não se encaixava, né? Exato. E essa manipulação histórica, segundo o David, ela se estende a outros aspectos do nosso passado. Ele questiona, por exemplo, a localização da própria Jerusalém, um local central para várias religiões. Sim. Ele fala que muitos estudiosos acreditam que a Jerusalém bíblica pode estar localizada em lugares completamente diferentes do que a gente aprendeu. Tipo na América, na Índia, no Japão e até na Escócia. E ele apresenta cada evidência curiosa para sustentar essa ideia. Por exemplo, ele compara Jopa, em Edimburgo, com Jaffa, perto da Jerusalém que a gente conhece, e aponta similaridades impressionantes entre as duas cidades. É tanto na arquitetura quanto nos nomes. Ele também fala da raiz alba, que aparece em vários nomes de lugares ao redor do mundo, da Escócia à Albânia, sugerindo uma conexão cultural muito mais profunda entre os povos do que a história tradicional apresenta. Essa é uma das coisas que eu achei mais fascinantes no livro. Essa forma como David conecta diferentes culturas e idiomas, revelando padrões, similaridades, que nos fazem questionar tudo o que a gente aprendeu sobre história. E falando em conexões surpreendentes, ele dedica um capítulo inteiro ao Japão, explorando a possibilidade de que a narrativa bíblica esteja refletida na história japonesa. Sim. Ele compara o mikoshi, um objeto sagrado no shintoísmo, com a Arca da Aliança. E aponta similaridades entre os rituais de purificação shintoístas e aqueles realizados em mesquitas e sinagogas. E o povo Ainu, com aquela aparência física tão diferente dos japoneses modernos. O David sugere que os Ainu podem ter ancestrais europeus ou do oeste asiático, o que levanta a questão. Será que um evento catastrófico remodelou a história e a população do Japão? É uma teoria intrigante que nos leva a questionar a narrativa tradicional sobre as origens do povo japonês. E o David conecta essa teoria às evidências de demolição de edifícios no Japão entre 1860 e 1945, sugerindo que pode ter havido uma tentativa de apagar os vestígios dessa história alternativa. Nossa, é muita coisa para assimilar, né? E a viagem no tempo continua. O David nos leva para a Índia, explorando a possibilidade de Ayodhya ser a verdadeira Jerusalém bíblica. E ele apresenta argumentos interessantes para sustentar essa teoria. A conexão linguística entre Judéia, que em algumas línguas antigas se pronuncia Iudia ou Iudia, e Ayodhya. Além disso, ele destaca a similaridade entre figuras bíblicas e deuses hindus, como Abrão e Brahma, Sara e Saraswati. O que me deixou de queixo caído foi a sugestão de que o próprio hinduísmo, como conhecemos hoje, pode ter sido inventado por colonialistas europeus por volta de 1830, como uma forma de controle político e social. Uma afirmação usada, né? Com certeza. É uma teoria que nos leva a questionar a origem, a autenticidade de muitas das religiões e sistemas de crenças que consideramos como parte fundamental da história da humanidade. E o David não para por aí. Ele desafia a história da Grécia Antiga, um dos pilares da civilização ocidental. Ele usa os estudos de Anatoly Fomenko, um matemático russo que questiona a cronologia tradicional da Grécia Antiga, para argumentar que a história desse período pode ter sido fabricada. E ele mostra evidências visuais que corroboram essa teoria. Fotos de edifícios enterrados em Atenas. A população escassa da cidade na década de 1880 comparada com o suposto tamanho na antiguidade. E até a aparência nova demais do templo de Artemis em Sardes.
que teoricamente teria sido construído há milênios. E para aumentar o mistério, encontraram trilhos de trens subterrâneos no sítio arqueológico do Templo de Ártemis. Que mistério, né? É um enigma que nos leva a questionar tudo o que sabemos sobre a Grécia Antiga e a sua real linha do tempo. O David chega a levantar a possibilidade de que o Partenon, um dos símbolos mais icônicos da Grécia, fazia parte de um complexo de mesquitas. Caramba, quanta informação, né? E o David continua, mostrando que essa possível falsificação histórica se estende a outros períodos, outras regiões, como o Império Otomano e a história da Europa. Sim, ele usa os gráficos de Fomenko para ilustrar a similaridade suspeita entre as linhas do tempo de várias dinastias reais. Aí fica a pergunta, se essas histórias são cópias, qual é a verdadeira? Qual a motivação para criar essas narrativas falsas? É nesse ponto que a gente chega num ponto crucial do livro, o poder do Alcorão árabe. Ele sugere que o Alcorão é uma fonte de conhecimento pré-renascimento que sobreviveu à destruição de outros documentos. O que você acha disso? É uma teoria interessante que nos convida a repensar nossa visão sobre a Idade Média, a suposta escuridão intelectual desse período. O David argumenta que o conhecimento científico, matemático, filosófico que a gente atribui à Grécia Antiga pode ter sido preservado e transmitido pelos povos que falavam a língua do Alcorão. Ele destaca a destruição em massa de documentos escritos na língua do Alcorão durante o Renascimento, sugerindo que houve uma tentativa de apagar essa fonte de conhecimento. E ele levanta a possibilidade de que a própria Idade das Trevas pode ter sido, na verdade, uma época de grande desenvolvimento científico-cultural. Um período que foi distorcido e reescrito pelos intelectuais do Renascimento para justificar sua própria supremacia. E para ilustrar as possíveis discrepâncias na datação histórica, ele usa moedas antigas. Uma moeda polonesa de 1618, por exemplo, apresenta a letra I antes da data, o que, segundo ele, sugere que a data real pode ser 618. Esses detalhes numismáticos levantam sérias dúvidas sobre a precisão da cronologia histórica tradicional. A gente fica se perguntando. Se datas importantes podem estar erradas por séculos, o que mais pode estar errado na história que nos contaram? Quanta coisa para a gente processar, né? A gente precisa de um tempinho para respirar, digerir tudo isso. Na próxima parte, a gente continua explorando os argumentos do David e as implicações dessas teorias para nossa compreensão do passado e do presente. E voltamos com a nossa imersão em O Renascimento, do David Hume Jr. É isso aí. A gente viu na primeira parte a teoria da Tartária, aquela civilização global, né? Que foi apagada da história, e como o David questiona até a localização da Jerusalém bíblica, a narrativa tradicional sobre as origens de algumas culturas. A gente viu também como ele traça paralelos incríveis entre culturas aparentemente distintas, usando exemplos da Escócia, Japão, Índia e até da Grécia Antiga. Mas ele não para por aí. O David também se aprofunda nos métodos usados para construir a história que conhecemos, né? Questionando a confiabilidade de técnicas como a datação por carbono. Verdade. A datação por carbono é muito usada para determinar a idade de objetos antigos, né? Mas o David, ele argumenta que essa técnica pode ser manipulada e apresentar resultados, digamos, imprecisos. Ele cita o trabalho do Anatoly Fomenko, que apontou erros de séculos em datações por carbono, para sustentar a ideia de que essa técnica não é tão infalível quanto muitos acreditam. Essa desconfiança em relação aos métodos tradicionais de datação histórica se estende também aos manuscritos históricos. Sim. O David sugere que muitos desses documentos podem ter sido modificados ou até mesmo criados durante e após o Renascimento com o objetivo de fabricar uma nova história, uma história mais conveniente para os interesses da época, né? Uma ideia que nos leva a questionar a autenticidade de muitos dos documentos que a gente considera como base para nossa compreensão do passado. Se esses documentos foram realmente alterados ou fabricados, como a gente pode ter certeza de que a história que conhecemos é verdadeira? Ele dá uns exemplos bem específicos dessa possível falsificação. Por exemplo, ele menciona a descoberta de manuscritos sânscritos na Índia, a maioria deles encontrados por europeus no século XIX. Algo tanto curioso, né? É bastante estranho que tantos documentos importantes tenham sido descobertos justamente por europeus, num período em que o colonialismo europeu estava no auge, né? O David levanta a suspeita de que esses manuscritos podem ter sido modificados ou até criados pelos próprios europeus para sustentar a narrativa histórica que eles queriam impor. Ele menciona também a figura do Raja Ram Mohan Roy, um indiano que, segundo alguns historiadores, teria sido o primeiro a usar a palavra hinduísmo. Mas o David questiona a história desse personagem, apontando que ele trabalhou para a Companhia Britânica das Índias Orientais. O que levanta suspeitas sobre a sua real motivação. E o David lembra que no século XIX a maioria dos indianos nem entendia sânscrito.
Mas, misteriosamente, muitos europeus pareciam dominar a língua e publicaram traduções de textos sânscritos. De onde será que eles tiraram esse conhecimento? É como se, de repente, no século XIX tivesse surgido um interesse enorme por textos antigos indianos. E, coincidentemente, esses textos reforçavam a narrativa que os europeus queriam construir sobre a Índia. E o David argumenta que a criação do hinduísmo, como a gente conhece hoje, pode ter sido uma estratégia dos colonialistas europeus para dividir e controlar a população indiana. Ao criar uma religião unificada para os indianos, eles poderiam ter facilitado o processo de dominação cultural. E essa possível falsificação da história não se limita à Índia, né? O David também questiona a narrativa tradicional sobre o Império Otomano, mostrando como eventos importantes na história do Império coincidem de forma suspeita com eventos na história de Napoleão Bonaparte e Napoleão III. Ele argumenta que a história do Império Otomano, assim como a história de muitos outros povos que foram colonizados, dominados por potências europeias, né, foi escrita pelos vencedores. E essa história escrita pelos vencedores, muitas vezes, omite, distorce ou fabrica fatos para justificar a dominação, exploração. Ele usa os congressos de Viena e Berlim, eventos cruciais na geopolítica europeia do século XIX, como exemplos dessa manipulação histórica, né? Esses congressos foram organizados pelas potências europeias que derrotaram Napoleão e o Império Otomano e serviram para redefinir o mapa da Europa e do Oriente Médio, de acordo com seus interesses. O David nos faz pensar, será que a história que aprendemos sobre esses eventos reflete a realidade ou será que é só uma versão conveniente para os vencedores? Uma versão que legitima suas ações, omite as suas atrocidades? E essa desconstrução da história tradicional se estende a outros personagens, outros eventos. O David questiona até a própria existência de figuras icônicas da Grécia Antiga, como Platão. Ele argumenta que a história de Platão, assim como a da cidade perdida de Atlântida, pode ter sido inventada durante o Renascimento, como parte do esforço para construir uma narrativa histórica que glorificasse a Europa, colocasse a Europa como berço da filosofia e da cultura ocidental. Ele usa a ausência de evidências arqueológicas documentais para sustentar a teoria dele. Se Platão foi realmente uma figura tão importante, por que a gente não encontra mais vestígios da sua existência? Cadê os seus escritos originais? Cadê as evidências arqueológicas da Academia de Platão? Ele questiona também a ideia de que os árabes traduziram textos gregos para o árabe durante a Idade Média, já que não há provas concretas dessas traduções. Se os árabes realmente traduziram tantos textos gregos, por que a gente não encontra cópias desses textos traduzidos? E aí o David nos faz uma pergunta provocativa. Se a Grécia Antiga não existiu como nos contaram, de onde vem todo o conhecimento que a gente atribui a ela? De onde vem a filosofia, a matemática, a astronomia, que a gente considera como legado dos gregos? E aí voltamos à questão do Alcorão árabe. O David argumenta que o Alcorão é uma fonte de conhecimento pré-renascimento, né, que sobreviveu à destruição de outros documentos e que pode conter informações que contradizem a história tradicional que a gente conhece. Ele sugere que o conhecimento científico, matemático, filosófico, que a gente atribui à Grécia Antiga, pode ter sido, na verdade, preservado, transmitido pelos povos que falavam a língua do Alcorão. E ele destaca a destruição em massa de documentos escritos na língua do Alcorão durante o Renascimento, sugerindo que houve uma tentativa deliberada de apagar essa fonte de conhecimento. Ele levanta a possibilidade de que a própria Idade das Trevas, período que a história tradicional descreve como uma era de atraso e obscurantismo, pode ter sido, na verdade, uma época de grande desenvolvimento científico e cultural. Um período que foi posteriormente distorcido, reescrito pelos intelectuais do Renascimento, para justificar sua própria supremacia. Exatamente. O David usa exemplos de avanços tecnológicos da época, como a construção de catedrais góticas, o desenvolvimento da álgebra. Ele lembra que a álgebra, que hoje é ensinada em escolas do mundo todo, tem origem árabe. Ele argumenta que a matemática moderna, que se baseia na álgebra, né, é herdeira do conhecimento desenvolvido pelos povos que falavam a língua do Alcorão. E ele nos convida a repensar nossa visão da história, questionando as narrativas que nos foram impostas e buscando novas fontes de conhecimento. É como se ele estivesse nos dizendo: não acreditem em tudo que lhes dizem. Pesquisem, questionem, investiguem. A história é muito mais complexa e fascinante do que nos contaram. É isso aí. E essa postura crítica é fundamental nos dias de hoje, com a proliferação de informações falsas, a manipulação da mídia. A gente precisa estar atento para não ser manipulado por narrativas falsas, que servem a interesses específicos. E aí, o que você acha de tudo isso? Será que a história que aprendemos é uma grande farsa? Na próxima parte, a gente conclui nossa imersão em o Renascimento, analisando as implicações dessas teorias para nossa compreensão do passado e do presente. E chegamos à parte final da nossa imersão em Renascimento, do David Hume Jr. Já vimos como ele questiona a história tradicional.
explorando possível existência da Tartária, aquela civilização global esquecida, e apontando para a manipulação de fatos históricos em várias culturas e períodos. E nessa parte final, acho importante a gente voltar a atenção para o método do David, né? Ele não se limita a tecer teorias conspiratórias, sabe? Ele usa evidências para sustentar as afirmações dele. Ele analisa mapas antigos, compara linhas do tempo de diferentes dinastias, investiga a etimologia das palavras. Ele se aprofunda na pesquisa histórica, né? É verdade. E é isso que torna o livro tão fascinante. Ele te convida a questionar, a pesquisar e a tirar suas próprias conclusões. Ele mostra que a história não é algo estático, imutável, mas sim um campo em constante construção, né? Sujeito a diferentes interpretações. E essa postura crítica é fundamental nos dias de hoje, né? Com tanta informação falsa, manipulação da mídia. Como a gente viu nas partes anteriores, a história pode ser usada como ferramenta de controle, de dominação, moldando a nossa visão de mundo, influenciando as nossas decisões. É como se o David estivesse nos dando um novo par de óculos para enxergar o mundo, né? Para questionar as narrativas que a gente recebe e buscar a verdade por trás delas. E essa busca pela verdade é um processo contínuo, né? Que exige esforço, dedicação, coragem para questionar os dogmas, as estruturas de poder, mas é um processo libertador que permite enxergar o mundo com mais clareza, tomar decisões mais conscientes. O livro do David nos mostra que a história não é apenas um relato do passado, mas um guia para o presente e para o futuro. Ao questionar a história, a gente está questionando o nosso próprio lugar no mundo, né? O rumo que a humanidade está tomando. E essa reflexão é fundamental para a gente construir um futuro mais crítico, mais justo, mais consciente. O David nos convida a ser protagonistas da nossa própria história, a não aceitar passivamente as narrativas que nos impõem e buscar ativamente a verdade. E aí, o que você achou dessa viagem pela história alternativa proposta pelo David Ewing Jr. em O Renascimento? Ficou com vontade de se aprofundar no tema? A gente espera que sim. O livro é um convite para abrir a mente para novas possibilidades, para questionar tudo aquilo que a gente sempre considerou como verdade absoluta. E, para continuar essa jornada de descobertas, que tal dar uma olhada nos links que a gente deixou na descrição do episódio? Lá você vai encontrar mapas, documentos, outras fontes de pesquisa para se aprofundar no tema e tirar suas próprias conclusões. É isso aí. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua. Compartilhe suas impressões com a gente nas redes sociais. E vamos juntos desvendar os mistérios da história. Até uma próxima!